Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos iniciando mais um programa aqui nos estúdios da TV Mais, recebendo com grande prazer, enorme satisfação, Dr. Marcelo Floriano, médico, cardiologista, geriatra, especialista em saúde mental, e veio nos fazer uma visita hoje para tratarmos do tema saúde masculina. Aproveitando novembro aí, né? Novembro Azul, e nós vamos tratar da saúde masculina, esse tema tão importante durante todo o ano, né? Tudo bem, doutor Marcelo? Seja bem-vindo à TV Mais, muito obrigado pela presença. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos telespectadores. Então, aproveitando a sua chamada, falarei hoje um pouco sobre saúde masculina, um tema sempre importante, e aproveitando o Novembro Azul, que seria um mês para uma atenção maior sobre a saúde do homem, especificamente sobre próstata, a parte genital masculina como um todo. Nós falaremos aqui um pouco, Marcos, sobre alguns aspectos que envolvam a saúde masculina como um todo e cuja relevância é muito grande, até porque o homem se torna muito mais vulnerável na sua saúde em relação à mulher, principalmente até uma determinada idade, ou seja, ele é mais visado para doenças que vão causar até o seu risco de morte. Então, de uma maneira geral, nós vamos falar aqui sobre tópicos de relevância na saúde masculina. Ok, doutor Marcelo, então eu vou começar com uma pergunta básica, né? Qual a importância do tratamento, do cuidado com a saúde masculina que o homem deve ter, né? Ok? Com relação à qualidade de vida e longevidade também. Perfeito, Marcos. A saúde masculina ela tem suas peculiaridades. Fundamentalmente, a gente tem que se ater a que algumas doenças, algumas situações da saúde masculina, sobremaneira as doenças metabólicas, no caso, diabetes, hipertensão, as doenças das gorduras sanguíneas, como colesterol, triglicérides, obesidade, elas vão conduzir a um distúrbio metabólico mais amplo que pode, em geral, levar a complicações cardíacas graves, por exemplo. E o homem, no caso, ele é mais visado para esse comportamento metabólico em relação à mulher. Então, se a gente tiver em mente que nós devemos nos prevenir mais e, obviamente, detectarmos os homens de risco que têm doenças que vão conduzir a essa situação, nós diminuiríamos as complicações, a longevidade do homem se estende e, obviamente, o que nós falamos sempre, qualidade de vida. Então, basicamente, a questão metabólica, a questão específica da morfologia, da estrutura masculina, no caso da próstata, como agora no mês do Novembro Azul, a gente está se atendo a uma atenção mais ampla sobre essa questão. Não somente, muitas vezes, fazendo um PSA, como muitas vezes as pessoas têm feito, acabando de deixar o seu exame mais completo. Então, nós devemos frisar que no Brasil, nós devemos fazer um exame de próstata, Marcos, mais completo. O toque, ou mesmo a ultrassonografia, que se serve ao homem para que ele tenha um diagnóstico, uma prevenção mais efetiva. Na questão ainda, falando do homem, a questão hormonal, que hoje se torna uma pauta muito importante no mundo inteiro, nós falarmos sobre a questão de reposição hormonal para os homens que precisam e que acaba interferindo em toda a estrutura do homem e no funcionamento de vários órgãos e também no sistema nervoso central. Então, são questões hoje que se integram ao conceito de saúde masculina. Então, nós devemos estar muito atentos e frisarmos que os homens procurem uma atenção adequada e uma atenção ampla, não ficando somente com um único tópico a ser explorado. E esse homem, obviamente, avaliado, ele obviamente vai ter uma qualidade de vida muito mais adequada e, obviamente, diminuindo sua mortalidade e estendendo sua longevidade. Qual a idade que deve se buscar mais esse tratamento com a saúde, mais esse cuidado com a saúde? Existe uma idade recomendada, doutor? E quais os tópicos que são abordados mais frequentemente? Perfeito, Marcos. Existe um protocolo de saúde masculina que se coloca que o homem deve ter uma atenção mais específica a partir dos 40 anos de idade. Obviamente que nós não podemos negligenciar o homem em qualquer faixa etária, mas
nessa faixa, nós sabemos que as mudanças metabólicas, as mudanças estruturais no corpo começam a acontecer com uma maior intensidade. E dessa maneira, essa idade passa a ser uma idade talvez de marco a nós buscarmos uma atenção mais efetiva, tanto no rastreamento e na prevenção de doenças, como já nos seus tratamentos, dos problemas que estão surgindo. E, obviamente, hoje você tem disponível, não só na área médica ou nas outras áreas que se servem à medicina, no caso, né, a área de fisioterapia, a área de enfermagem, a área de nutrição, você tem outros recursos que você pode agregar para essa saúde masculina ser de maior efetividade, incluindo hoje, né, a nossa grande deixa, que seria a promoção da atividade física, em que nós nos valemos hoje de vários outros profissionais que agregam ao conceito aí de você ter uma qualidade de saúde maior. Perfeito. Podemos dizer que a prevenção é a maior aliada da longevidade? E o homem deve fazer essa prevenção de quanto em quanto tempo? Exatamente. A prevenção, no caso, nós estamos falando de uma prevenção efetiva. Nós deixamos o termo prevenção, por muito tempo, como ser uma coisa assim, não baseada em evidência. Hoje nós sabemos que a prevenção sempre é baseada em evidências, ou seja, nós temos todos os protocolos em saúde das diversas áreas médicas que colocam medidas de rastreamento, medidas de efetividade para você fazer uma prevenção realmente que tenha um resultado final positivo na extensão e na qualidade de vida das pessoas. Então, dessa maneira, o homem, a partir dos 40 anos, ele deve se expor a uma frequência maior ao profissional médico, ele deve ser exposto a exames periódicos, e nesses exames periódicos, nós estarmos atentos a esses tópicos. Então, a questão metabólica, a questão das disfunções ou doenças da parte sexual, a questão prostática e mesmo a outras questões que se agregam, no caso, a saúde psíquica, a saúde física, no sentido de avaliar a biometria do homem e estabelecer para esse homem cuidados que vão também se somar para que ele não tenha doenças. Estamos aqui na TV Mais, para você que está sintonizado aqui no canal 22, parou agora aqui conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E também no canal 41, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Recebendo hoje com grande prazer Dr. Marcelo Floriano, médico, cardiologista, geriatra e especialista em saúde mental, ok? Aqui conosco, nos brindando com essas importantes informações. Tema saúde masculina, tema de hoje aqui do programa. E vamos seguir em frente aqui com a nossa entrevista aqui, hein? Ok? Com informações importantes, como eu disse. Dr. Marcelo, nós percebemos hoje em dia, infelizmente, mortes na meia-idade ou próximo dela, de indivíduos, né? De pessoas que poderiam estar aí gozando ainda da vida em sua plenitude, né? Infelizmente são ceifadas as suas vidas por um infarto do miocárdio, diabetes ou outras doenças que o senhor vai abordar aqui também. Mas seriam mortes perfeitamente evitáveis com relação a essa prevenção, esse protocolo que o senhor tem aí? Perfeito, Marcos. Uma pergunta excepcionalmente boa. Na maioria das vezes, esses casos que nós temos visto são doenças que levaram a essas mortes precoces até certo momento e que são, na maioria das vezes, doenças que você teria como rastreá-las, investir sobre elas, causando, obviamente, uma mudança desse curso, ou seja, não levarem à morte. Por meio de uma investigação antecipada. Então. Exatamente, Marcos. Então, hoje você dispõe de recursos na área médica, tanto recursos laboratoriais, recursos de imagem e outros recursos ainda que nós temos novos, muito especificamente aí, alguns muito refinados, que vão fazer para nós um diagnóstico adequado e, na maioria das vezes, essas doenças que levam ao quadro final de morte poderiam ser evitadas sim. É o caso do que você citou. Nós temos tido na região, inclusive, casos muito conhecidos, pessoas muito conhecidas, que têm morrido na faixa etária aí dessa meia-idade que nós estamos colocando e que deveriam ter sido, talvez, expostas a uma avaliação precoce, sido cuidadas e que muitas vezes não tiveram esse cuidado. Elas chegaram para nós, muitas vezes, em momentos já complicados, algumas tiveram morte súbita, que é o caso dessas mortes que nós temos chamado a atenção aí, muitos deles até pessoas conhecidas, e que poderiam, obviamente, ter tido uma investigação adequada, um tratamento efetivo, inclusive prevenindo infarto ou morte.
né? Muitas dessas mortes, nós devemos fazer um adendo aqui, dessas mortes súbitas que ocorrem, elas não são de origem coronariana, ou seja, não são por infarto, Marcos. Uma das causas mais frequentes de morte nessa faixa etária também são as arritmias consideradas graves. São arritmias que levam à morte, o indivíduo muitas vezes cai morto e que após essa morte ninguém investigou adequadamente para se concluir isso. Mas nós sabemos pelos americanos que investigam as mortes que ocorrem lá, que uma das causas mais frequentes ainda são as arritmias graves. Então, mortes por arritmia grave, por infarto, por AVC, que seriam os derrames muitas vezes fatais, nós poderíamos investigar esses pacientes, ter uma qualidade de vida para eles muito melhor e, obviamente, evitar esse desfecho fatal, que seria, né, esse número estatístico que cada vez tem se aumentado mais no país como um todo. Doutor Marcelo, o senhor elencou aí algumas doenças, né, patologias que matam, né, até de modo precoce. Quais as patologias, vamos dizer assim, que mais matam os homens hoje em dia, nessa meia-idade? Basicamente, Marcos, as doenças que mais matam no mundo inteiro, mas a exemplo na saúde masculina, seria a hipertensão com suas complicações. Então, a hipertensão mal cuidada, mal conduzida desse indivíduo, ele pode levar ao desfecho fatal por infarto do miocárdio, as complicações do sistema nervoso central, que seriam os AVCs, não só o fatal, mas também os que deixam suas sequelas, as lesões em órgãos importantes, como é o caso do rim, ou seja, os pacientes que desenvolvem insuficiência renal, as lesões oculares, então muitos pacientes a partir dessa doença desenvolvem lesões na retina, podendo causar cegueira, né? E ao mesmo passo que nós temos a hipertensão sendo a doença mais talvez importante, nós temos a diabetes mellitus, que seria a segunda doença também a levar às mesmas complicações. Ou seja, são duas doenças que têm maior incidência hoje mundial e que levam a desfechos também fatais. Ou seja, nós temos que conduzir melhor essas doenças para que o indivíduo tenha menos chance de que morra ou complique de uma maneira severa. Então, essas doenças são as que mais matam. Porém, nós temos ainda no caso do homem, as doenças, no caso, as neoplásicas, seriam os tumores. Não só o tumor conhecido, né, que todo mundo, inclusive, tem esse mês para se prevenir, que seria o tumor prostático, mas também os tumores outros. Nós temos tumores intestinais, nós temos os tumores de pulmão, os tumores estomacais, os tumores ainda na região genital, que seria o tumor testicular, região peniana, e que deve ser sempre atida a essa questão, porque muitas vezes o homem não tem noção que existem outros tumores que ele também é candidato a ter. E baseado nessa prevenção, você também rastreia esses tumores mais sabidos. Ou seja, você aumenta a chance de você detectar doenças graves em uma fase precoce e conduzir de maneira mais adequada, levando a uma cura. Ainda nós temos, fora as doenças metabólicas, as doenças hormonais, não só a doença testicular, ou o hipogonadismo, como é o nome correto disso, ou seja, deficiência de formação do seu hormônio, mas também outras glândulas que participam do corpo e que também conduzem a doenças importantes. É o caso da tireoide, né? É o caso do próprio pâncreas, que eu citei, que é o órgão do diabetes, adrenal, que é a glândula da hipertensão. Então, nós temos esse pool, esse conjunto de glândulas que deve ser sempre visado a sua investigação, Marcos. Então, obviamente que, mais uma vez aqui, nós voltamos a um tema importante. A saúde, como um todo, deve ser englobada numa investigação mais ampla. Não se ater somente a um determinado item, né? Com isso, nós, obviamente, aumentamos o termo qualidade de vida, ou seja, melhorar globalmente a condição de saúde. O indivíduo, assim, tem, obviamente, um resultado final na sua performance de vida individual, pessoal, assim como na profissional e nos seus círculos aí de lazer e companhia. Saúde masculina, tema de hoje. Dr. Marcelo falou bem aqui, aquele check-upzinho, né, a partir dos 40 anos, para o homem se cuidar. É tão gostoso viver, né, doutor? Acordar cedo, trabalhar, praticar um esporte, comer, beber, se divertir. Perfeito. E qual a média de vida do brasileiro hoje? 73, 75, mais ou menos? Exatamente. A média de vida nacional hoje, a expectativa, como você está dizendo, ela já atingiu essa faixa etária, ou seja, já em média 72 para 73 anos. É uma expectativa já alta, considerando que nós temos ainda algumas mazelas a serem vencidas na nossa sociedade, na parte de saúde especificamente, mas se nós objetivarmos que ao longo dessa vida ainda nós
tenhamos uma qualidade de vida melhor, essa longevidade vai ser acompanhada de um índice de satisfação e de performance nas várias funções desse corpo humano muito melhor. Ou seja, nós temos que atrelar a longevidade à qualidade de vida. Ok. E para isso, se cuidar. Não é isso, doutor? Muito obrigado. O tempo passou rápido mais uma vez. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui na TV Mais. Audiência fantástica. E as considerações finais aos nossos amigos de casa. Então, é um prazer sempre estarmos juntos. Eu quero agradecer essa oportunidade, obviamente, condensando aqui que tudo que nós conversamos deve ser realmente feito, não só num mês do ano, mas deve ser feito para o homem, ou no caso da saúde feminina também, nós temos uma preocupação com a qualidade de vida, com a prevenção no dia a dia, ou seja, trazermos tudo que nós temos hoje de recurso para o dia a dia, para que o indivíduo possa melhorar sua qualidade de vida, desde que ele acorda até dormir, ou seja, incluir a inclusão de tudo que é conhecimento para realmente essa medida de mudança de vida, de qualidade, ser realmente efetiva. Então, fico muito contente que a gente possa levar conhecimentos para as pessoas também questionarem, perguntarem mais, que através desse debate que surge, obviamente, uma resposta para elas. Ou seja, elas vão ter realmente uma satisfação das suas dúvidas e a qualidade de vida vai aumentar mesmo. Então é um prazer novamente e eu agradeço pela oportunidade. Ok. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Siga em frente aqui em nossa programação. Canal 22, Canal 41. Tudo feito com muito carinho e muita dedicação para você, ok? A gente se vê. Tchau, tchau.